Uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento, nesta casa, aos nossos amigos internautas, nossas boas-vindas. Hoje, estudando comumente toda quarta-feira o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro o coração, do capítulo 8, do item 20, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos um subitem chamado bem-aventurados os que têm fechado os olhos. O Evangelho de Jesus, em tempos de hoje, ele é traduzido numa linguagem comum, sem aquelas velhas alegorias, interpretando as parábolas da qual Jesus, há 2000 anos, trouxera pelo seu Santo Evangelho. A doutrina espírita, ela significa a redescoberta, a revivescência do cristianismo puro, nascido na Palestina de 2000 anos atrás. Passado então esses 2000 anos, século XIX, vem a doutrina espírita para interpretar o Evangelho de forma muito clara, muito explícita, sem delonga. Nesse capítulo, nesse item 20, Vianney nos fala o seguinte: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre, sofredora, que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós, Deus. Nas nossas aflições, volvei sempre para o céu e orai e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vós serão a força e a coragem e, quiçá, também a cura, que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasseis o vosso olho, se fosse mau, e que mais valeria lançar ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas, podem ver mais do que vós que tendes límpida visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, porque não conhecestes todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Não pediras então que se concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira?
Ó, bem-aventurado o cego que quer ver com Deus e quer viver com este mesmo Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha nobre sofredora. Espera e tenha ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirás. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for concedido ao teu favor. Mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vós achais reunidos, a minha bênção. Vianney, Cura de Ars, Paris, 1863. Essa mensagem nos traz nessa noite, como em todas as noites, uma mensagem muito esclarecedora por tudo que nós temos vivido até o presente momento. E não tenhamos, talvez, conseguido explicações tão plausíveis quanto essa mensagem. A questão do sofrimento, a questão das dores que muitos de nós, nesse presente momento, estão vivendo. Quantas vezes nós perguntamos, o que está acontecendo? Parece que o universo conspira contra mim, nada dá certo para mim, eu vivo na enfermidade, eu não consigo a própria cura, eu rezo, eu faço penitência, eu faço isso, eu faço aquilo, e as coisas não acontecem comigo. E a doutrina espírita, ela tem as suas explicações plausíveis, racionais e lógicas, sem alegorias, sem parábolas. Porque uma coisa que a doutrina espírita faz por todos nós é desenvolver as parábolas, é interpretá-la, tirar da letra o espírito que vivifica, porque a letra, conforme diz João, a letra é morta. Então, o texto aqui, no seu sentido literal, ele fica um pouco inteligível. Não fica fácil entender. Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Estranho à primeira vista. Mas aí que está a beleza dessa doutrina espírita. Porque que assim Jesus falou nas bem-aventuranças. Porque ele quis dizer que bem-aventurados que têm puro o sentimento. Mas por que bem-aventurados também é algumas pessoas que têm fechado os olhos? Aí vem a explicação. Se nossos olhos é motivo de escândalo, se nossas mãos é motivo de escândalo, se o nosso sexo é motivo de escândalo, é melhor que nós entremos nesta vida sem o tê-los, do que tê-los e com eles novamente cometermos o escândalo. Estranho, né? Se meus olhos é motivo de escândalo, então é melhor que eu entre nessa vida sem eles, do que tê-los e com eles novamente eu cometer um escândalo. Porque pela condição do mundo que eu vivo e vocês estão vivendo, todos nós vivemos,
É um mundo de expiação e provas, onde o mal ainda predomina. Porque na escala dos mundos, de acordo com o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o planeta Terra é um planeta que aloja no seu bojo um mundo. Esse mundo é o segundo de baixo para cima, na escala dos mundos. Então vejamos nós, mal saímos da infância, da evolução do espírito imortal. Estamos numa condição de mundo intrínseco. Quando eu falo mundo, eu não estou falando do planeta Terra. Eu estou falando de nós. Porque somos nós que constituímos o mundo. Porque a palavra mundo é subjetiva. O mundo não se refere ao planeta. O planeta é a casa, aonde aloja o mundo. É como aqui, esta é uma casa. A casa denominada Jesus de Nazaré. E dentro dessa casa está alojado todos nós aqui agora que somos espíritos. Negócio dizendo que nós estamos espírito. Então nós aqui agora formamos um mundo dentro dessa mesma casa. Assim é o planeta Terra. O planeta Terra já alojou no seu bojo um mundo primitivo, na onde começou a infância do espírito imortal. E nós, aqui alojados nesse mundo de expiação e provas, estamos sujeitos ainda ao decaimento, estamos sujeitos ao sofrimento, às chamadas vicissitudes da própria existência corporal. E vicissitudes quer dizer mudanças, alternâncias. E dentre as vicissitudes, a enfermidade, a dor e o sofrimento. Primeiro que a dor é uma contingência do processo existencial. Por exemplo, um cachorro sente dor, mas ele não sofre. Ah, mas peraí, como? Bom, dor, todo ser vivo sente dor. Se você der um chute num cachorro, ele vai latir de dor. Mas o cachorro não tem um espírito. O cachorro, nele existe um princípio inteligente que ainda não se tornou espírito. Então o cachorro, embora vive, mas não existe. Espera aí, não existe? Está ali, ó. Como que não existe? Não. Está ali um animal que vive tanto quanto eu vivo e todos nós vivemos. O cachorro não existe e nós existimos. O que é existir? Existir é noção, é tomada de autoconhecimento, é o conhecimento de si mesmo. O cachorro não tem conhecimento de si mesmo. Viu agora? E nós temos conhecimento de nós mesmos. Portanto que nós existimos, o animal vive, nós vivemos, o animal não existe, e nós existimos. Pelo fato de nós termos conhecimento de nós mesmos, e o animal não tem. Mas ali tem um princípio inteligente que está num processo de desenvolvimento chamado progresso, que em um dado momento ele vai atingir a culminância do espírito. Um dado momento ele vai se tornar espírito. Porque o animal não tem espírito. E nós, na verdade, nós nem somos espírito. Mas espera aí. Não somos? Somos o que então? Nós estamos. São dois verbos. E nós temos que aprender com a doutrina espírita quando ela trabalha os verbos. O verbo ser é um. O verbo estar é outro verbo. Portanto que uma coisa é certa, nós somos o princípio inteligente do universo, que Deus o criou. É a pergunta 79 do Livro dos Espíritos. E a pergunta 607A coloca na sua respectiva resposta que esse mesmo princípio inteligente do universo, um dado momento, passa por uma transformação e se torna espírito. Até então não éramos. Éramos, e como somos,
o princípio inteligente do universo. O elemento espiritual que Deus o criou com o elemento material de que nós detemos. E aí, quando nós nos tornamos espírito, começa para nós o despertar da consciência do nosso futuro. A noção de responsabilidade. E aí começa para nós, então, essa autoidentidade, de se perceber. O animal pensa de forma fragmentária. Nós pensamos continuadamente. O animal, o pensamento dele é fragmentado. O animal, ele tem instinto. Nós também possuímos instinto. Mas nós temos algo a mais. Nós temos uma inteligência desenvolvida pela razão. O animal não tem razão. O animal tem instinto. E o instinto é inteligência, mas inteligência mecânica, inteligência de uma única via. E nós temos inteligência raciocinada, de duas vias, ida e volta. Inteligência reflexiva. A gente pensa de forma reflexiva. É aí que está o nosso problema. Porque o instinto não erra. O instinto não erra. Ele é via única. Agora, a razão nos leva ao equívoco. Aí que está o nosso problema. Quantas vezes tomamos o errado como certo e o certo como errado? Palavrinha chama-se equívoco. Eu estou equivocado. Fulano está equivocado, porque a inteligência racional está sujeito às intermitências do ato da escolha. Porque eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho a facilidade de poder escolher. Agora, em contrapartida do meu livre-arbítrio, eu tenho um senso moral, que é o chamado juízo de valor. Aí que está a beleza nossa. Portanto, que dizia Protágoras, que nós somos a síntese de todas as coisas. Síntese de todas as coisas. Porque em nós reside tudo aquilo que está no reino mineral, vegetal, animal e racional. Porque nós temos uma dupla natureza. Pelos espíritos, nós temos uma natureza espiritual. Pela matéria, nós temos um corpo material. O animal tem corpo material. E nós, estando espírito, nós temos a condição do chamado atributos, que o animal não tem atributos, e nós temos os atributos. Dentre ele, o instinto, a razão, a vontade própria, o pensamento contínuo, o livre-arbítrio, o senso moral. Atributos que são esses, que nós adquirimos ao longo de uma trajetória de um desenvolvimento intelecto moral. Que quando nós nos tornamos espírito, aí começa a nossa evolução. Até então, não é evolução. E aí, fechar os olhos para perceber a realidade. Dizia Anaxagoras que tudo aquilo que nós vemos não é, e tudo aquilo que nós não vemos é. Tudo que vocês estão vendo aí agora não é. O Vicente que está sentado aqui agora falando para vocês, não é o que vocês estão pensando. Não é. Eu sou 3 pessoas. A primeira pessoa é o que vocês estão achando que eu sou, e eu não sou. A segunda pessoa é a pessoa que eu acho que eu sou, e eu não sou o que eu acho. E a terceira pessoa é que eu estou. Eu estou Vicente. Ontem eu fui Maria. Amanhã eu serei Joana, depois Joaquim, porque o espírito é assexuado. O espírito não tem sexo, não tem gênero. Viu agora? O gênero é uma opção que nós alternamos. Pergunta 200 do livro dos espíritos. Tem sexo os espíritos?
Não como entendeis. A resposta é até dúbia. Mas os espíritos têm afeto, os espíritos têm sentimento, os espíritos têm amor. Porque a questão do gênero é uma opção que nós alternamos-nos na evolução. Ora como homem, ora como mulher. Como mulher, como homem. Para que nós aprendamos na condição de mulher o que as mulheres conhecem. Ora como homem, aprendamos o que os homens conhecem. Os homens, de forma espontânea, é racional. A mulher é sentimento. Os homens é assim, ó, vamos que vamos. É no tapa. É na goela. A mulher, não, peraí, vamos dar um jeitinho aqui. Sentimento. Eu preciso trabalhar em mim o sentimento. Mas eu preciso também de trabalhar em mim a razão. Eu preciso da razão e do sentimento. Sentimento e razão. Por isso que nós alternamos no gênero. Outrora estivemos no outro gênero, aprendendo a vida, o conhecimento, como no outro gênero. Agora estamos nesse gênero, para aprendermos aquilo que nós não aprendemos no outro gênero. E a vida é assim. Portanto, que quando fala que vocês estão me vendo aqui, esse momento ele é virtual. Ele é tão virtual que começou ainda há pouco. Ainda há pouco, tem 24 minutos que esse momento começou. Esse momento vai terminar daqui a 15 minutos. Esse momento aqui agora, eu e vocês. Daqui a pouquinho nós vamos sair daqui e vamos embora. Cada um para a sua realidade, para o seu mundo intrínseco. E a gente, esse momento vai deixar de existir. Vai ficar registrado aqui. Vai estar lá no YouTube. Certamente. Mas gravado. Virtualmente. Então, esse momento é virtual. Ele não é real. A vida real é a vida espiritual. É a vida do espírito imortal. Que o espírito pré-existe e pós-existe. Viu agora? Ele pré-existe e pós-existe. Foi isso que, de certa forma, foi combatido a partir do ano 553, quando aboliram a ideia da pré-existência da alma, abolindo então a questão da reencarnação, que era aceita pela própria igreja, e hoje não é aceita, porque para aceitarmos a reencarnação, temos que acreditar na pré-existência da alma, que a alma existe antes. E segundo a própria igreja coloca que a alma é criada no momento do nascimento da criança. O que a doutrina espírita comprova o contrário. Nós somos criaturas pré-existentes. Nós somos criaturas pós-existentes. Nós somos criaturas interexistentes. Estamos uma existência e a outra existência. Existência espiritual, existência corporal. Existência corporal, existência espiritual. Então nós somos seres interexistentes. Nós não temos muitas vidas, nós temos vida e muitas existências. Vida é uma só. Vida é uma só. Quando o sopro de Deus nos criou, nos deu a vida. A vida é a própria existência do Espírito imortal. Ele é a vida. Portanto, que nós existimos na condição espiritual, na condição corporal, como estamos aqui agora. Portanto, que quando o Vianney coloca aqui, que o que nós estamos vendo não é real, não é, é virtual. O real, para você ver o real, você tem que fechar os olhos. Viu agora? Então, quando começa a fala de Vianney, certo? Que fechar os olhos para vermos a realidade, é porque nós não vivemos a realidade. Os nossos olhos é motivo de escândalo. A gente olha para a mulher e cobiça ela. A mulher olha para o homem e cobiça ele.
A gente vê o fruto, a gente cobiça o fruto. Você veja uma garrafa de cerveja toda esfumaçada pelo o frio, você degusta o sabor da cerveja. É assim. Porque pela nossa visão, às vezes, nós erramos. Pela nossa visão, às vezes, queremos tomar aquilo que não lhe é próprio. Pela visão, nós nos enganamos. Se teus olhos for motivo de escândalo, arrancai-o e atirai fora. É melhor que você entre nessa existência sem eles do que tê-los e com eles novamente cometer o mesmo escândalo precedente. É o pensamento de Jesus. Por isso que aqui coloca que os nossos sentidos físicos, a visão é delimitada. Nós enxergamos uma pequena frestazinha na amplidão do espectro eletromagnético do universo. O espectro. Uma fresta deste tamanho. Nós enxergamos entre 4.000 a 7.000 angstrons. Angstrons é chamada 10ª parte de 1 milímetro. É o comprimento de onde uma frequência da nossa visão física. Nossa audição é delimitada entre 16 a 20.000 vibrações por segundo. E nós não vemos a realidade. Aqui entre nós, aqui agora, existem criaturas espirituais, sentadas aí nessas cadeiras supostamente vazias. E nós não podemos vê-las. Mas elas estão vendo nós. Elas estão nos ouvindo. Elas estão comungando conosco aqui agora, esse momento desse banquete. E, no entanto, a gente não sente elas. Porque a gente não ouve elas. A gente não vê. A gente, pelo olfato, a gente não sente o cheiro delas. Os espíritos têm perfume. Mas os espíritos fedem também. Desculpa a expressão chula. Tem mau cheiro. Imagina uma criatura que desencarna, passa pelo fenômeno da morte e permanece na condição espiritual, sem banho, sem trocar de roupa, sem fazer barba quando é homem, sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes, e que ainda carrega ódio, carrega vingança, vícios do álcool, do cigarro, da droga, do sexo. Imagine essa criatura se mostrar para você. Você vai sair correndo, apavorada. Porque esta é a realidade espiritual. André Luiz, no seu livro Estude Viva, ele faz uma declaração que eu acho muito interessante. Ele fala assim: conhecereis a verdade hoje, para não serdes surpreendida por ela amanhã. Porque ele foi surpreendido. André Luiz era um espírito de um homem médico. E gostava de uma goleta. Mulherengo, fumava, bebia, mulherada, orgias, bacanais. E teve uma grande úlcera que o levou ele ao fenômeno da morte. 8 anos numa condição chamada umbral. E ele ficou decepcionado quando ele se percebeu a condição espiritual dele. Numa região aqui da crosta terrena, num verdadeiro brejo, atolado até os pés, vivendo uma condição pelo qual viveu a vida inteira, do vício do álcool, das orgias. E fala: busquemos a verdade. Porque ele não sabia da verdade, ele nunca buscou, porque era o quê? Soberbo. Um homem que não tinha humildade de forma alguma. Era petulante, arrogante, orgulhoso ao extremo. E não aceitava a pobreza.
E, no entanto, não foi um bom médico. O fenômeno da morte o levou ele? Não, o deixou. Não o levou, o deixou na condição que se vivia até então. Porque o umbral não é lá, o umbral é aqui. É aqui que está o céu e o inferno. Capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Céu e inferno é um estado de consciência. É o estado que eu me encontro e que vocês encontrem. É o estado que, se a morte do meu corpo me pegar aqui agora, é esse momento que eu estou aqui agora falando com vocês e vindo com vocês, que eu vou me permanecer. Com esse mesmo traje aqui, ó. Assim, qualquer um de vocês, se a morte viesse ceifar a vida do corpo físico, vós permanecerão como antes. Do que você fez hoje, ontem, do que você está fazendo, vivendo, praticando, pensando, realizando. A morte não muda nada para a gente. Nada. A morte é a grande colecionadora das folhas esparsas de nossa biografia. A nossa vida é um livro que nós estamos escrevendo da nossa biografia. Cada dia que se passa é uma página desse mesmo livro que nós viramos. Quantas vezes terminamos o livro? Não. Às vezes, deixa ele mal acabado. A nossa biografia fica a dever, porque nós não a terminamos. Fala André Luiz. Escrevemos então a nossa autobiografia, diz ele, com tinta perene. Façamos da nossa existência um livro, aonde vamos escrever a nossa biografia. Cada dia que passa é uma página que você está escrevendo nessa biografia. E depois, quando a morte vem ceifar a vida do corpo físico, a gente vê uma plaquinha lá no cemitério. Aqui jaz Vicente. A data quando nasceu, quando o corpo morreu. Aqui jaz. Engraçado, né? Fica simples, hein? Então, é preciso que a gente aprenda de que quando o Evangelho nos concita a fechar os olhos para essa vida mundana, essa vida de vícios, de mazelas, de maus costumes, de ódio, de vingança, de perseguições, de mazelas, e que abramos a visão do Espírito, a visão das questões espirituais. É bem-aventurado. E bem-aventurado é aquele que consegue, pela aprovação, atingir a culminância da beatitude. Beatitude quer dizer felicidade. A felicidade não está aqui na terra. Não está. Mas começa. Embora não está na terra, mas começa. Capítulo 3 do livro, do livro Céu e Inferno, diz que a felicidade é quinhão, senão de espíritos elevados. Muitos diriam aqui agora, não sou uma pessoa feliz, porque felicidade é escolha. Ninguém é feliz se não faz o outro feliz. Para sermos felizes? Não, para estarmos felizes, eu preciso fazer o outro e os outros felizes. Caso contrário, eu não estarei feliz. E a felicidade, ela estará na sua plenitude nos espíritos que nós vamos chegar nessa condição de primeira ordem. Porque eu estou na terceira ordem. Vocês eu não posso dizer. Mas quando nós atingimos a primeira ordem dos Espíritos, que é a pergunta de número 100 do Livro dos Espíritos,
quando classificou os espíritos em 3 ordens. Terceira ordem, que são nós, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, que são os bons espíritos. E a primeira ordem, que são os espíritos perfeitos. Então, a felicidade está nos espíritos de primeira ordem. Eu pretendo chegar lá. Então, felicidade não é comer. Alguém fala assim, nossa, esse final de semana eu fui num casamento, mas que festa! Eu fiquei tão feliz, porque eu comi e bebi 0800, estava lá. Comi e bebi até, mas que felicidade que eu fiquei. Isso é felicidade? Que felicidade mesquinha é esta? Isso é prazer meu. Felicidade não é gozo da matéria. Felicidade não é gozo dos vícios, das mazelas. Felicidade é gozo da própria alma, na sua plenitude, no gozo com o Senhor, o Criador do universo, Deus Pai. O que nós chamamos de felicidade aqui, não passei no Enem, estou tão feliz. Não, você está satisfeito. Feliz você não está, não. Aí você ri. Aí, nossa, gente, vamos comemorar. Vamos para o barzinho. E a felicidade que ele acha que está tendo, é vai para o barzinho, beber, farriar com a turma toda. Dizendo que aquilo é uma felicidade. Aquilo não é felicidade. Aquilo é um prazer material, carnal, animal. Felicidade é do espírito, é da alma. Para terminar, 3º capítulo do livro Céu e Inferno. 2 criaturas podem estar de braços dados, andando na mesma direção, abraçados. Uma experimenta as trevas, a escuridão, o sofrimento e a dor. O outro experimenta a luz, a plenitude da felicidade. Simplesmente isso. Então percebamos nós aqui agora, que esta questão aqui agora, bem-aventurados aqueles que têm fechado os olhos, é de que nós temos que abrir os nossos olhos da alma, perceber a realidade da vida, que não é essa vida puramente material, sensual, a vida viciosa, a vida de capitalismo ferrenho, exacerbado, aonde essa política está no fundo do poço, a nossa economia toda destrambelhada, as nossas religiões trucidando uns aos outros, judeus matando cristãos, cristãos matando judeus. Isso não é real. O real, estamos longe. Então, para entendermos e compreendermos o real, nós temos que fechar nossos sentidos obtusos, fechá-los ele, pelo menos para algumas questões do dia a dia, que são as mazelas, que são os vícios, e procurarmos nos aperfeiçoar cada vez mais, porque essa cegueira pelo qual aqui está dizendo, é desse motivo de escândalo que eu e vocês estão sujeitos ao tempo todo. Porque pela minha condição espiritual, eu estou sujeito a erros, a fracassos. Eu não sou melhor que vocês. Se eu fosse melhor, não estaria aqui com vocês. Eu sou tanto quanto vocês, me equivalo a vocês. A lei nossa humana parte do princípio da equidade. E o princípio da equidade nos leva que somos criaturas que temos os mesmos direitos. E nos direitos somos equânimes. Ninguém é mais do que o outro. Então, essa bobagem nossa de tentarmos diferenciar um do outro pela vestimenta, pela aparência física, pelo status, isso é bobeira. Isso é tão passageiro. A gente, quando chega no mundo espiritual, a gente chega
de uma forma muito diferente, deparando com a realidade. Rainha de França falava, rainha eu era. E quando ela passou pelo fenômeno da morte, quando ela chegou na realidade espiritual, com quem que ela deparou de cara? Com a antiga serva, uma escrava, que lhe serviu a existência inteira na terra. E ela falou assim, olha, peraí, você melhor do que eu? Ah, isso não, olha. Eu sou rainha. Mas rainha aqui, o título, a etiqueta, as honrarias, as convenções são tolices. Para Deus, no ato da criação, fomos criados iguais, embora não estamos. Perante a criação, eu e você somos iguais. Só não estamos. Cada um de nós, entre aspas, tem uma idade espiritual. Alguém já avançou mais, alguém avançou menos, alguém está mais retrógrado na evolução. Mas uma coisa é certa, dizia o velho poeta de Olinda de Amorim, na evolução todos nós vamos. Alguém vai a pé, caminhando, alguém pega uma bicicleta e pedala a bicicleta, alguém toma uma moto, alguém toma um ônibus, inclusive o ônibus da Cometa, corre, alguém toma um avião. Quem vai chegar primeiro? A escolha é nossa. Agradeço a cada um de vocês, amigos do Ideal Espírita. Espero ter correspondido com a expectativa de vocês. Agradeço a Deus, Pai Todo-Poderoso, aos internautas, ao nosso Mestre Jesus Cristo. Obrigado. Boa noite para todos.